Olá, cheirosas e cheirosos desse mundo. Eu espero que vocês estejam bem, estejam em segurança e sem medo de viver como se fosse um adolescente, apesar de tudo. E sabe o que os adolescentes gostam de fazer? Se inscrever em canais bacanas. Então, aproveite e comece a se lembrar de como é ser um adolescente se inscrevendo agora mesmo aqui no nosso Literatura de Quinta. Essa casa que já é sua. Venham, entrem. Quais são e foram os seus maiores medos? Na infância, quando eu ainda morava no sertão de Pernambuco, eu tinha um medo terrível da comadre Fulozinha, ou da caipora, como chamavam. Eu morria de medo de encontrar com ela numa vereda qualquer e levar uma surra de urtiga se eu não tivesse um cigarro para oferecer para ela. Na adolescência, já morando na cidade grande, meu medo mudou completamente. Me assombrava a ideia de ficar sem roupa diante de alguém. Eu sonhava várias vezes que estava na escola e de repente alguém gritava: Hélio tá sem roupa! Eu entrava em desespero e saía correndo para longe de todos os amigos. Mais tarde eu descobri que todos os meus amigos tinham esse mesmo medo. Logo, esse medo foi substituído pelo terror do vestibular. Só de pensar nessa palavra eu sentia um frio na espinha. Eu tinha que escolher o que eu deveria ser para o resto da vida e ainda convencer aos outros que a minha escolha era certa. E ser bom o suficiente para provar isso num teste. Só de lembrar da sensação me dá uma angústia. Pelo menos por uns 3 anos, esse foi o meu maior medo. Não passar no vestibular. Mas como um adolescente destemido, eu enfrentei e o venci. De lá pra cá, meus medos foram se tornando mais complexos, crescendo e por vezes me dominando. Hoje, o meu maior medo nessa pandemia é ir visitar os meus pais, que fazem parte do grupo de risco, e por isso estou confinado em casa sem visitá-los há 4 meses. E a saudade é grande. Os medos estão nas nossas vidas, seja aquele aparentemente mais simples, o pavor de uma barata, por exemplo, ou aquele mais complexo, como o medo de morrer. E a gente quase sempre abre mão de alguns dos nossos desejos para não atiçar esse sentimento que nos aterroriza. E seguimos fingindo que não nos importamos, até tê-lo refletido diante das nossas íris. A criança e o adolescente têm uma vantagem sobre os adultos. Eles enfrentam seus medos com maiores facilidades, porque nós adultos os incentivamos a enfrentá-los. Ou pelo menos deveríamos. Mas e nós? Quem nos ajuda a enfrentar os nossos? Nós, pessoas grandes, como diria o Saint-Exupéry, quase sempre deixamos o medo vencer, reinar sobre nós, o fazendo cada vez mais forte e nos angustiando. Nossas vidas foram viradas de cabeça para baixo nesse ano de 2020 e isso despertou em cada um de nós algum dos nossos piores medos. Medo de perder quem amamos, medo de morrer, medo da solidão, medo de perder o emprego, medo do outro, e a lista só aumenta. E esses medos se concretizaram e viraram realidade na vida de muita gente, infelizmente. Precisamos nos recordar das crianças e adolescentes corajosos que fomos. Carecemos revisitá-los para olhar o mundo pelos seus olhos. Os nossos olhos de adulto talvez já estejam contaminados demais por nossos medos já enraizados. Quando você virou adulto, o que você deixou de ser? Eu deixei de ser, sobretudo, um corajoso. Isso me faz lembrar quando eu era um adolescente e tinha pavor do vestibular.
e procurava vencê-lo, esquecendo, lendo Harry Potter, de J.K. Rowling. Não vou responder! E essas palavras explodiram da boca de Harry, ecoaram pelo cemitério, e o estado onírico em que mergulhara se dissolveu repentinamente como se tivessem lhe atirado um balde de água fria. Retornaram-se as dores que a maldição Cruciatus deixara por todo o seu corpo. Renovou-se a consciência de onde estava, do que estava enfrentando. Não vai? Disse Voldemort suavemente, e agora os comensais da morte não estavam rindo. Não vai dizer não? Harry, a obediência é uma virtude que preciso lhe ensinar antes de você morrer. Talvez mais uma dosezinha de dor? Voldemort ergueu a varinha, mas dessa vez Harry estava preparado. Com os reflexos nascidos da prática do quadribol, ele se atirou para um lado no chão, rolou para trás da lápide de mármore do pai de Voldemort e a ouviu rachar quando o feitiço errou o alvo. Não estamos brincando de esconde-esconde, Harry, disse a voz fria de Voldemort, aproximando-se enquanto os comensais da morte riam. Você não pode se esconder de mim. Será que isso significa que já se cansou do nosso duelo? Será que significa que você prefere que eu encerre agora, Harry? Saia daí, Harry. Saia e venha brincar. Então será rápido, talvez até indolor. Eu não saberia dizer. Eu nunca morri. Harry continuou agachado, atrás da lápide, e percebeu que chegara ao seu fim. Não havia esperança, nenhuma ajuda de ninguém. Quando ouviu Voldemort chegar ainda mais perto, ele soube apenas uma coisa que transcendeu o medo e a razão. Ele não ia morrer agachado ali como uma criança brincando de esconde-esconde. Não ia morrer ajoelhado aos pés de Voldemort. Ia morrer de pé, como seu pai. Ia morrer tentando se defender, mesmo que não houvesse defesa alguma possível. Antes que Voldemort pudesse meter a cara viperina atrás da lápide, Harry se levantou. Agarrou a varinha com força, empunhou-a à frente e saiu rápido de trás da lápide para encarar Voldemort. O bruxo estava pronto. Quando Harry gritou, "Expelliarmus!", Voldemort gritou, "Avada Kedavra!". Um jorro de luz verde saiu da varinha de Voldemort na mesma hora em que um jorro de luz vermelha disparou da de Harry, e os dois se encontraram no ar. E de repente a varinha de Harry começou a vibrar como se uma descarga elétrica estivesse entrando por ela. Sua mão estava presa à varinha, e ele não teria podido soltá-la se quisesse. E um fino feixe de luz agora ligava as duas varinhas. Nem vermelha, nem verde, mas um dourado, intenso e rico. E Harry, acompanhando o feixe com um olhar espantado, viu que os longos dedos e brancos de Voldemort também agarravam a varinha que sacudia e vibrava. E então, nada poderia ter preparado Harry para isso. Voldemort era o meu vestibular. E eu só podia vencê-lo enfrentando, assim como o jovem bruxo o fez. Foi libertador quando vi meu nome na lista dos aprovados. Eu li esse livro de 583 páginas em 2 noites. Meus olhos e minha mente não conseguiam se desgrudar dele, assim como li toda a coleção. Aprendi muita coisa com os adolescentes que aparecem no conjunto da obra de J.K. Rowling. Por isso, eu aconselho que todo adulto a leia, para aprender a ser corajoso e agir com a bravura de um adolescente, por vezes. No vídeo de hoje do nosso desafio literário Tira Tua Onda, recebemos uma poesia intitulada A Vida e o Medo, enviada direto de Serra, no Espírito Santo, pela professora, jornalista e autora Alessandra Barbosa. Simbora ler! Tira tua onda e nos encoraja a olhar o mundo como adolescentes destemidos. Olá pessoal, eu me chamo Alessandra Barbosa, eu sou jornalista, professora, escritora. Eu estou falando diretamente de Serra, no Espírito Santo, e estou aqui para tirar minha onda com o texto A Vida e o Medo. Espero que vocês gostem, tá?
Para os dias de tristeza, viva como um adolescente. Não daqueles que gritam sem parar ou choram sem motivo, mas daqueles destemidos que riem do nada e para o nada, que falam alto, cantam, dançam e vivem tão intensamente como se aquele momento fosse eterno. Para os dias incertos, enxergue como um adolescente, que acredita que o agora, o presente é o que importa, e realmente importa. Mesmo que nos nublados dias a dúvida parar, olhe para o horizonte como esse adolescente, que apenas vê o horizonte, sol, chuva ou sente o vento. Por instantes, permita-se ser esse adolescente, sem precisar uma resposta para tudo ou para todos. Sinta o dia, a vida, o vento, o momento intenso que é estar no agora, no presente. Além disso, perceba quão importante é estar e viver aqui. Como aquele adolescente, meio que no turbilhão da onda, você pode escolher se viver intensamente ou curtir o marasmo, se ir para a praia com os amigos ou ficar em casa, se ter ou não amigos, se sentir a vida pulsar nas veias, ainda que no futuro, e não um futuro longe, mas o futuro do daqui a pouco, que possa te fazer se arrepender de algo. Apenas se dê conta que no final das contas, quem sempre teve a rédea de tudo foi você. Esse adolescente às avessas, em meio a risos e choros, alegrias e tristezas, caminhadas acompanhadas ou sozinho, na chuva ou no sol, conseguiu chegar até aqui. Fácil não foi, mas foi necessário viver tudo isso até agora. Parabéns, Alessandra, maravilha de texto, dá um ânimo na gente. E o passarinho cantando ao fundo, que lindeza! Mostra que precisamos mesmo olhar para as coisas que estamos despercebendo cada vez mais. Sobretudo para os nossos medos. Que a gente viva mais a vida enfrentando nossos medos, assim como os adolescentes. Obrigado por tua participação no nosso quadro. Cheiro pra ti, mulher! Eu espero que vocês tenham gostado do texto de hoje e se gostou, não tenha medo de deixar o seu comentário aqui embaixo e aquele joinha cheio de afeto sempre que possível. Também não tenha medo de enviar o seu texto para ser publicado aqui. É muito fácil, basta enviar uma mensagem para o nosso e-mail informando que quer participar. O endereço está aqui embaixo na descrição. Perde tempo não, hein? Eu fico por aqui e deixo um cheiro na bilota do zóio de todos e de cada um. Até semana que vem. Tchau! Eu fui uma criança e um adolescente tão corajoso. Onde é que eles foram parar, hein? Eu preciso é sair dando uma avada kedavra em todos os meus medos e voltar a ser aquele Pajeú destemido.